Minha diretoria, o cara tapa de hoje, promete, hein? Você que gosta aí do assunto, você que tá ligado nessas discussões todas jurídicas deste país e tudo que está acontecendo, nós temos hoje a honra de receber Marcelo Bretas. Prazer, que prazer. Amigo. Satisfação. Uma Obrigado honra receber aqui num momento tão importante dessa discussão jurídica, né? De alguma maneira do país, receber um notável juiz que tá na mídia sempre, né? Sempre arruma uma polêmicazinha. Mais do que gostaria, mas não tem como fugir, não. Mas eu não vou te apresentar, não. Eu queria que você fizesse isso. Eu acho que vai ficar melhor do que eu. Você explicar resumidamente. Bacana. Quem? Eu sou um carioca da Clara, porque eu cresci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e fiz direito nos anos 90. Meu sonho era ser promotor de justiça, quando me formei. Fui promotor de justiça e há 25 e alguma coisa, 25 e poucos anos, 25 anos e alguns meses, eu sou juiz federal. Desde 2015, aqui no Rio de Janeiro, na Vara Criminal, na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, e fiquei mais conhecido a partir do final do ano de 2015, a partir dos processos da Lava Jato, que começaram a chegar por sorteio, não foi nada que eu tenha ido atrás. Bom, é isso. Na verdade, a minha história com o sistema judiciário é antiga, mas publicamente as pessoas me conhecem mais nos últimos 6 anos. Eu até brinquei no início que a gente fica na mídia mais do que gostaria, que o juiz não é talhado para isso. O juiz não é treinado e nem deve buscar holofote. Mas, realmente, esse movimento da Lava Jato, esses processos que nós recebemos, eram de muito interesse da sociedade, natural que assim fosse, e aí a gente também não podia fugir ou não tem como esconder, né? Então, fui o juiz sorteado para isso e procurei dar o meu melhor, procurei sempre não errar, né? Se errei em algum momento foi por excesso de zelo, né? Mas sempre procurei respeitar tanto o direito da parte investigada, não ser injusto com a pessoa, mas também respeitar o direito do Estado e da sociedade, quando entende que uma irregularidade merece ser investigada e, enfim, a sociedade tem o direito de punir, eventualmente, um erro, um crime, recuperar, né, os desvios e também ensinar que aquela conduta não deve ser tolerada. Mas é isso. Fora isso, casado com uma juíza federal também, que foi minha colega de faculdade, Simone Bretas, pai de Caio e de Lucas. Caio terminando no ano que vem a faculdade de Economia. Lucas está no meio da faculdade de Medicina. Nenhum dos dois, felizmente... Essa família é sem processar. Poxa... Então, felizmente, cada um vai para um caminho diferente, mas herdou da gente muita vontade de estudar e determinação para o trabalho. Mas o principal aqui você não falou. Que é Beija-Flor e qual é o teu time? Rapaz, isso não é segredo para ninguém, né? Aos 11 anos, em 1981, meia-noite e pouca, eu estava assistindo uma televisãozinha velha, lá em Queimados, onde eu morava, o jogo do Flamengo, na final, no Japão, e porque na minha casa todo mundo é vascaíno. Olha só, olha o problema. Teu pai também? Pai, mãe, irmão mais novo, irmão. Só a minha irmã, que não é muito ligada a futebol, acho que mais por mim, porque admiro o irmão mais velho. Não, lá em casa, desculpa, lá em casa, eu. Mas o Flamengo falou mais alto. Como? O Flamengo de Zico, amigo. Então, era só o galinho, então, aquelas jogadas bonitas, dribles bacanas, eu fiquei encantado. Lá em casa não tinha nem essa discussão, mas não teve a menor possibilidade. A chance de discutir. Zero. Nasci São Paulino, não tem discussão. E com meu filho vai ser assim, inclusive, também. Se eu tiver, não vai ter conversa. Se você quiser almoçar, jantar e ter onde dormir, é isso. Senão... Não, a gente não obriga. Meus filhos, por exemplo, não obriguei. Mas desde pequeno é a camisetinha do Flamengo, a gente vai direcionando. Funcionou. Funcionou. Mas eu me libertei da opressão vascaína lá de casa e segui o caminho dos campeões. E é Beija-Flor de Nilópolis? Pois é, eu não entendo nada de carnaval, não frequento carnaval,
Não sei quantas vezes a Beija-Flor já ganhou, só que eu nasci em Nilópolis. Ganhou muito. Então, Pô, porque eu nasci em Nilópolis, eu gosto da Beija-Flor de Nilópolis. Mas não, assim, não curto o carnaval, não acompanho, nem sei quem ganhou esse ano, por exemplo. Mas se você me pergunta, carnaval, eu falo, Beija-Flor, porque nasci lá. Eu não vivi em Nilópolis, eu não vivi. Minha mãe só viveu. nasceu só. Eu nasci e num hospital que tinha lá, porque a minha avó materna morava lá, minha mãe me teve lá em Nilópolis, mas logo a gente foi para Queimados, que na época pertencia ao município de Nova Iguaçu, não era município autônomo, como é hoje. Então, vida na Baixada, vida simples, vida de muita dedicação aos estudos. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei tomei mais gosto pelos estudos, eu eu queria ser cadete da aeronáutica. Eu tinha um sonho de usar aquela roupa azul, com aquela espadinha, meu Deus, aquilo era o meu sonho de adolescência. Que bom, né? Era um sonho Quando legítimo, a gente era pequeno, a bacana. gente queria ser É, essas coisas, né? é. Acho que a molecada hoje Depois em dia não tem mais essas. eu Esses... acho uma pena, É, porque o uniforme, a espadinha, ser da aeronáutica, aquilo era uma imagem de muita honra para mim, é. né? E que bom, né? Era oficial, quer dizer, era o Estado que estava ali. Eu tinha essa pretensão. Não fui competente o suficiente, 32 anos, mas o curioso é que eu pegava trem nessa época, eu pegava trem lá em Queimados, era 1h30 mais ou menos de trem até Madureira ou Cascadura, são duas Puta, longe pra estações. cacete. Lotado, irmão, lotado, o negócio, sabe, apinhado de gente. Aí eu vinha, estudava o dia inteiro e à noite eu voltava no trem cheio para casa. Isso por 2 anos. E não consegui. E não consegui. Mas não me arrependo, não perdi tempo. Ali eu aprendi a me dedicar aos estudos, sabe? A investir. Aprendi a ver o estudo como investimento e não apenas como uma obrigação. Eu tinha que perder minhas tardes estudando. Então, apesar de não ter o resultado, e aí eu, pessoalmente, como sou uma pessoa religiosa, acredito que não era o plano de Deus para a minha vida, respeito. Na época eu fiquei chateado, mas não perdi, não perdi. Isso me ajudou mais para frente nos estudos. Eu passei por uma boa faculdade, para a UFRJ, Faculdade de Direito, onde conheci minha esposa no segundo período. Então, a minha vida, olhando para trás assim, tenho muito orgulho dos momentos difíceis, da fase simples e de onde cheguei, porque eu não imaginei que poderia chegar tão longe. Sabe? Ser juiz federal, para mim, quando eu passei nisso... Dizem que a prova é terrível, né? É sobre-humano. O negócio Né? não é normal. É uma fase de tanto estudo, Rica, que você sonha com as matérias, você sonha que está lendo, você sonha que está no concurso, sabe? É bem louco, porque não são 2, 3 horas de estudo. Na verdade, você às vezes dorme 2 ou 3 horas. O resto é você estudando. Então, é uma dedicação muito grande. Eu já vinha de uma dedicação anterior, porque eu fui promotor, e o concurso também é uma coisa... Você gosta de estudar, não era um Não, sacrifício? sim, eu gosto. Eu aprendi que o estudo me valoriza. Eu aprendi que se eu investir no estudo, ele vai me dar retorno. E eu continuo achando isso, né? Então, procurei passar isso para os meus filhos. Então, o estudo é um bom investimento. E eu provei disso, né? Por isso até que hoje em dia eu tenho me dedicado, vez por outra, nas redes sociais, a falar para pessoas que têm interesse em fazer concurso, ou dar uma palavra de ânimo. Tem muitos jovens advogados, ou pretensos advogados, que se inspiram, que pedem um conselho. Eu sinto prazer nisso, né? Porque eu fui abençoado nesse sentido, então acho bacana poder fazer também de volta, entendeu? Mas voltando ao Flamengo, é a minha, É paixão, não é a tem minha jeito. paixão, sem dúvida. Preta, você tem 52 anos, né? 52. É juiz federal. Para ser Estudou. mais... uma coisa que eu tenho orgulho de falar, não vou perder a chance. Eu nasci dia 7/7 de 70. 7/7 de 77, eu fiz 7 anos. Que horas que eu nasci? 7 da Às manhã. 6h30. Faltava isso. Mas se eu nascesse às 7, eu ia achar que eu poderia voar, alguma coisa assim. Aí já seria demais. Eu nasci às 3h30 da tarde, porque o jogo era às 4. Então eu nasci às 3h30 para poder assistir. Você estudou nos Estados Unidos. Sim, no estado, passou um período lá. E aí você está nos Estados Unidos estudando para ser advogado, que é um país
Que o advogado lá se dá muito bem, né? Tudo é processo lá e tal. Mas não, deixa eu corrigir um pouquinho. Na verdade, eu fiz um intercâmbio lá, mas eu já fui como juiz. Você já foi como Eu juiz? fui como juiz, eu fui fazer um intercâmbio na Justiça Federal Americana. Não, melhor ainda. Exato, mas já fui como juiz. Melhor ainda. E lá, eles, enfim, me deram lá um gabinete, eu tinha uma secretária que me ajudava a marcar os meus encontros com pessoas do FBI, com o Departamento de Justiça. Eu queria entender como é que eles Você viu como é que trabalhavam. funcionava a justiça igual o que você faz aqui lá? É igualzinho, é a mesma coisa. Não, não, sim, estou brincando. Não, mesma coisa, mesmo O patamar de nível, não tá? dá para Entendi. comparar. Mas eu queria saber como eles faziam lá o que a gente faz aqui, entendeu? E aí, o que você concluiu? Que a gente Dá precisa desespero? andar um pouco. Que Chega a dar a gente desespero. tem que. Não dá gosto de ver. Porque você passa a acreditar na justiça. Não na justiça prédio, não na justiça pessoas, instituições. A justiça brasileira tem um longo caminho a seguir até alcançar aquele nível. Mas eu consigo ver que tem onde chegar, sabe? Mas o Tem que você viu lá, por porque exemplo, existe um modelo. para nós somos leigos, vai? O que você viu lá funcionando que você fala, puta, isso aqui... Olha, uma coisa que fiquei muito chocado, a independência, eu tive dificuldade até de obter algumas informações, a independência com que a justiça trata as questões do executivo. Não tem essa coisa de vai andar porque quem está cuidando é o juiz tal, indicado pelo governo. Lá a coisa é extremamente, muito profissional. Ou muito mais profissional. Eu não vou dizer que é a perfeição, mas é muito melhor do que alguma coisa que eu estou O acostumado a ver. STF de lá tem um nome, A Corte Suprema. Corte né? Suprema. Ninguém sabe nem o nome das pessoas. Né? Eles são zero midiáticos, assim, eles são bem escondidos. Não, Né? até são conhecidos, mas Não são assim, midiáticos. são reverenciados. É. Né? Porque as discussões são internas. Uhum. Isso é muito interessante, porque, como a gente falou ainda há pouco, o juiz não é talhado para a mídia, para aparecer. Então, o ideal é que a decisão seja mais pura, mais discutida, sem vaidade. E um ambiente mais reservado é propício a isso. Ao passo que um ambiente público de discussão abre a possibilidade, não estou dizendo que acontece, abre a possibilidade para que as decisões sejam direcionadas por vaidade ou por algum tipo de interesse, até escuso. Não sei, não estou falando, obviamente, em tese. Né? Não, Brasil, a gente tem que levantar todas as possibilidades. Aqui a gente sabe como é que é. E essa tua experiência te deixou, imagino que um pouco desanimado, né, de ver que a gente está muito atrás, ou te deixou com vontade de ser um cara a fazer essa mudança? Eu te respondo, eu respondo a sua pergunta com o que aconteceu no meu trabalho. Eu voltei de lá em maio de 2015. Eu vim decidido a arrumar a vara, a 7ª vara. Eu vim decidido a arrumar, a organizar, que na minha cabeça, é isso mesmo, te falo diante de Deus. Na minha cabeça, eu pensava assim, nós temos que estar preparados para grandes questões, o que vier para o Rio de Janeiro, a Lava Jato já estava rodando, inclusive. A ideia, nós temos que ser exemplo, temos que fazer um bom trabalho, a gente tem que estar com a vara limpa e organizada. Nós começamos esse trabalho, foram 6 meses mais ou menos, de abril, maio, até o final do ano. O que aconteceu no final do ano de 2015? Chegou a Lava Jato. Não estava lá, não era daqui da 7ª vara. Chegou a Lava Jato com um desdobramento de Curitiba, que foi a parte relacionada à Angra 3, a obra da usina de Angra 3. Então, e a partir daí, uma sequência louca de trabalho, muita coisa chegando sempre relacionada à Lava Jato. Mas quando chega a primeira vez, você não tem noção do tamanho que isso vai ficar. Não, você desconfia. Você desconfia que aquilo vai ficar Você muito olha, grande. isso é grande, isso é sério. Mas o feeling da gente era de que, quando eu voltei de lá, e por isso é que eu disse que eu vim com uma boa impressão e vim disposto a melhorar. O feeling era de que a gente tinha que estar pronto para, se recebesse alguma coisa, um trabalho assim, fazendo um nível de excelência. E essa era a nossa preocupação. Tanto que, quando recebemos, no final de 2015, o primeiro processo da Lava Jato, os nossos processos aqui no Rio de Janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro era muito inferior na questão tecnológica
comparadamente à Justiça do Sul, que é outro tribunal, da Ah, quarta é? região. Nossos processos eram físicos, papel. E lá no Sul já era o processo virtual. E se você pensar em processo de 100 mil folhas, no mínimo, não dá para ser de uma forma diferente. Então, apesar de estar com a casa arrumada, enxuta, quando chegou e a gente viu o tamanho do problema entre aspas, né, do processo, né, que é um problema, que tinha que ser resolvido, encarado. Quando a gente viu, eu fui com o meu diretor de secretaria, fomos ao presidente do tribunal e pedimos: olha, nós não temos condições de fazer isso aqui. Vai ficar feio para a Justiça do Rio de Janeiro se a gente transformar 150 mil páginas, imprimir isso tudo para andar. Não anda, é uma sala Pô, cheia de 150 processos. mil páginas. É, Que isso, cara? né, com dezenas de advogados do país inteiro. Então, conversei com o presidente do tribunal na época e eu pedi autorização para visitar Curitiba, para visitar a 13ª Vara, para aprender o know-how. Obviamente, eu não queria saber como é que ele vai decidir aqui ou ali, como é que ele... Não é essa a questão. Mas para poder processar aquilo, não tinha outro jeito. E o tribunal, na época, me deu todo o apoio, nós fomos lá, eu marquei uma reunião com o Moro, eu levei a minha equipe. Você não conhecia ele? Não conhecia. Conheci lá, nessa final de 15. E ele foi super gentil, se colocou à disposição, passou exatamente coisas que nós não tínhamos, dúvidas práticas do dia a dia de quem trabalha num processo 100% virtual. Uhum. Nós não tínhamos aqui. E assim a coisa andou, funcionou, deu muito trabalho, porque a gente era um arremedo de processo virtual, não era o ideal. Hoje em dia o processo está bem mais redondo. E só por isso foi possível a gente continuar e seguir o processo, e andou muito bem, andou rápido. Eu passei o ano de 2016, 2017, 2018, fazendo audiências quase todos os dias, muitos dias audiência de manhã, que ia até à noite, assim, um ritmo alucinante a coisa, porque eu tinha na minha cabeça assim, nós temos que fazer um trabalho de excelência. Sabe, excelência é bem feito. Não importa se ao final o sujeito vai ser condenado ou absolvido, não é isso. A preocupação é fazer bem feito. E eu quero fazer rápido. Um réu, alguém que é acusado, ele tem direito de ter um julgamento correto, justo, sim, mas um julgamento rápido também. Porque uma pessoa honesta, né, que está ali sendo acusado de alguma coisa e a mídia em cima, ele vive um momento de amargura. Sim, sim. Então ele tem o direito que quem está cuidando disso dê alguma resposta de uma forma mais célere. E essa era a nossa preocupação. Ser justo, mas também ser célere e fazer um trabalho bem feito. E no final das contas, hoje, olhando para trás, você acha que a Lava Jato, como um todo, foi muito bem feito? Eu acho que sim. Se você olhar hoje as críticas que se faz à Lava Jato, normalmente, eu não vou mencionar casos específicos, eu não posso mencionar casos específicos, mas o que se faz hoje? Você procura uma nulidadezinha aqui no início, né? Arruma um problema aqui. Por conta desse problema aqui, vamos anular tudo e vamos começar. Ou então não pode ser nesta vara. Pensando bem, às vezes o processo já está 2, 3 anos rolando. Pois é, mas aí agora, né? Devia ter um prazo para isso, né? Bom, não posso falar Porque pô, mais todo do mundo que... faz o negócio todo, 10 anos Pois é. fazendo, aí chega no final e fala, mas que lá no começo então volta tudo. Pô, Aí teve um probleminha lá, o advogado apertou a mão do juiz 2 vezes, porque uma vez a gente entende, mas 2 vezes, na verdade, é uma suspeição, e aí acaba tudo, começa. Então, pelo nível dos problemas que hoje em dia que são colocados contra os processos da Lava Jato, você vê que não é muito sério, né? São argumentações que vêm há muito tempo, só que agora o tempo passou, a circunstância nacional mudou, né? Agora, alguns ouvidos que não concordavam com aquela tese, de repente concordam e desfaz o trabalho. Bom, faz parte, o sistema é assim, o sistema ele admite essas discussões, né? As controvérsias, o contraditório é assim, e cabe à sociedade avaliar se o que está acontecendo é correto ou não. Aliás, sobre a análise ou a ideia
de que a sociedade deveria legitimar um julgamento. Eu até outro dia fiz um vídeo em relação a isso e dei o exemplo de um julgamento histórico, o julgamento de Salomão, que está na Bíblia. Todo mundo conhece o julgamento, que é o primeiro julgamento depois que ele assume o reinado e pede a Deus sabedoria. Naquele momento, é colocada uma situação diante dele de uma criança, duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. Ele não tem prova de nada, nenhuma das duas tem prova, e ele faz aquele teste, aquele jogo, eu vou testar quem é a mãe de verdade. Ele ameaça dividir a criança ao meio. Percebe no olhar das mães, percebe no comportamento de ambas, que quem é a mãe e quem não é, e quem é a farsante. A Bíblia fala, em algum momento, que esse julgamento foi muito comemorado por todo Israel. E todos tiveram certeza que a justiça de Deus estava sobre Salomão, sobre o rei Salomão, que à época era juiz e o rei exercia também a função de juiz. Então, isso me mostra o que seria a justiça ideal. A justiça ideal é aquela, obviamente, que segue a lei vigente e tudo mais, mas é que ela é bem compreendida pela sociedade. A sociedade olha e veja, ele foi condenado ou foi absolvido, mas isso foi o justo, isso foi o correto, é o que tinha que ser feito, o juiz agiu corretamente. Então, talvez seja uma utopia, talvez nunca alcancemos isso, mas a gente tem que tentar. Nós devemos tentar e dar o nosso melhor sempre. Eu acredito nisso. Mas eu imagino assim, eu quero ir por uma linha do tempo aqui para a gente não se perder, porque realmente você viveu os bastidores de algo muito grande. E eu imagino que você não estava esperando isso, né? Eu sorteio ali um processo aqui, outro ali, você não imaginou que ia cair uma bucha desse tamanho na sua mão que mudasse a história do país. E eu fico imaginando o quão isso pressiona em casa, como pessoa mesmo, como o Marcelo mesmo, sabe? Caramba, o dia inteiro isso na cabeça, e de repente mídia, que é uma coisa que não era parte da tua vida, e de repente as pessoas te julgando e você fica exposto, etc. E durante esse processo todo, envolvendo muita gente grande, muita coisa grande, mesmo que de forma anônima, teve ameaça? O senhor foi ameaçado? Teve um dia que era um feriado, eu estava em casa, o superintendente da Polícia Federal da época me ligou. Falou, nós precisamos falar com o senhor, posso ir na sua casa? Pois não, foram lá em casa. Foi o superintendente e o imediato dele. E me relataram duas situações. Uma de um depoimento que tinham conseguido num estabelecimento penal e de outro do disque denúncia. E duas situações de ameaça, de que havia um grupo, eu não posso mencionar, eu tenho até a origem, é que se eu mencionar de onde seria o grupo, já vão fazer a ilação que foi feita na época de da onde viria a ameaça. É um grupo de outro estado que quer, né, fazer uma maldade, fazer alguma coisa para se vingar. E desde ali, é porque, veja bem, o trabalho que a gente fez aqui, para o bem de alguém, certamente não para o meu, para mim era obrigação. Mas para o bem ou para o mal, eu tinha que fazer. Então, ele mexia com máfia desse assunto, máfia desse setor, máfia do outro. Então, tem hora que você não sabe de onde o negócio pode vir. Então, todo cuidado é pouco. E desde esse dia, eu passei a ter, até hoje, eu passei a ter uma situação de proteção, de cuidados que eu tenho que ter. Eu e minha família. Não, acredito que não é ideal, mas também aprendi a não viver com medo. Eu também aprendi que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, a gente nós fazemos a nossa parte, eu tomo meus cuidados, mas confio em Deus que as coisas vão correr bem, entendeu? Mas sobre a questão da família, foi muito difícil. Ainda não é fácil, mas foi muito difícil. Para te dar dois exemplos que vai te permitir avaliar o momento em que eu vivia. Lembro uma vez em que eu fui numa loja de departamento, de imóveis, acho que aqui na Barra da Tijuca, acho que foi, com a minha esposa. Ela queria ver alguma coisa. E tem vários ambientes aqui. Tem o quarto montado, tem a sala montada, tem a cozinha montada. E eu entrei com ela e as pessoas me olhando muito, alguns
pediam para tirar foto, outros só queriam cumprimentar e outras ficavam olhando. Eu confesso que quem só olha é até pior, porque não sabe se Se é do essa bem ou pessoa se é... gosta de você, não. É. Aí me deu um pavor naquele momento, me deu um pavor. E aí eu pedi, falei, ó, vê o que você quer, eu fiquei de costa, eu fui para um cantinho desse aí, de costa, de frente para uma parede, de costa, porque eu não queria ser visto, eu não queria ser reconhecido. E isso foi uma situação. Uma outra situação, eu lembro de um carnaval, não sei de que ano, não me lembro de que ano, acho que foi 17 ou 18, um carnaval que eu não saí de casa, vários dias eu não saí de casa. Na verdade, o que eu tive, não sei em que medida, foi uma espécie de burnout, né? de depressão pelo excesso de trabalho, envolvimento muito grande com o trabalho. A carga de trabalho era tão grande que nós trabalhávamos em relógio durante a madrugada, que às vezes tinha uma operação que tinha que sair na madrugada de um dia. Então, eu e minha equipe, eu pegava, por exemplo, o pior horário, sei lá, de 1h da manhã até as 4h, e, né, para revisar ali as minutas e tal. E outra pessoa assumia às 5 da manhã, sabe? E As daí operações eram bem cedinho, né? e era tudo muito grande, uma análise muito grande, o cuidado que a gente tinha de não errar, também porque haveria um escrutínio muito grande da imprensa. Você decidia um negócio de manhã, de noite estava num grande jornal da TV, então você tinha que fazer sabe, um erro de português não fica bem para você. Todo cuidado você tem que ter, os mínimos, né, detalhes. Então, foi uma época de muito, muito trabalho. Aliás, eu até aproveito, se você me permitir, esse momento para explicar um pouquinho como é que funciona essa coisa de operação, decisão, porque tem gente que acha que é assim, que o juiz acorda, ele pega o jornal, ouve que a autoridade tal praticou um crime, ou o jornal está dizendo que, aí ele manda prender e acabou. Eu não sei se isso acontece em algum lugar, mas comigo, lá na 7ª Vara, isso nunca foi assim. Antes de uma operação policial, dessas que foram muito divulgadas na mídia, quando acontece uma operação policial, esses casos, existe uma investigação pesada por trás disso, que serve de base, sabe? A Polícia Federal investigou, juntou algum documento, possivelmente já tem ali uma delação premiada, que alguém falou, deu algumas informações e também contribuiu com documentos, dá datas de encontro, por exemplo, que permite você conferir depois se as duas pessoas estavam no mesmo lugar pelas antenas de celular, por exemplo. Aquilo é passado depois para o Ministério Público avalia, concorda, não concorda, reforça, pede mais alguma diligência. Normalmente, o Ministério Público, depois de avaliar isso, pede cautelares, quebra de sigilo telemático, e-mails da pessoa, a gente, né, consegue estudar ali tudo que ela tem arquivado de e-mails, de comunicações, às vezes quebra telefônica, consegue... Ela sabe que isso está acontecendo? Não sabe. Não Está tudo acontecendo no sigilo, certo é isso, no sigilo. E a coisa, tudo isso está acontecendo. São muitas conclusões, muitos indícios que vão sendo somados, vão montando um quebra-cabeça. E depois de várias semanas isso vem para o juiz. O problema é que normalmente eu tinha pouco tempo. Ó, doutor, está tudo aqui, o senhor pode ver. Pois é, só que é uma operação muito grande, são 200, são 300 policiais, vai vir policial do Acre, não sei de onde, então a janela de tempo que tem, o senhor consegue dar conta? E essa coisa, para mim, eles descobriram o meu ponto fraco, perguntar se eu consigo dar conta. O senhor consegue? Eu me sentia desafiado, eu falei, não, deixa comigo. Estou com a equipe aqui, a equipe era excelente, a equipe, além de ser uma boa equipe, ainda recebi um reforço do tribunal, quase que dobrou a equipe. Então a gente estava pilotando ali uma Ferrari. Eu falei, não, com essa equipe eu não dou conta, eu não vou dar conta de nada. Então eu vou, deixa comigo. Aí a gente trabalhava com força, mas sempre na preocupação. Aí eu estava atendendo, a pressa era mais para atender a logística, né, da polícia e do Ministério Público. E funcionou muito bem. O trabalho, eu não ouvi, até hoje, eu nunca ouvi uma crítica séria a respeito do trabalho feito. Ah, você prendeu uma pessoa, determinou ali a prisão de uma pessoa e ela foi solta. Mas normalmente essa pessoa foi presa aqui
o tribunal manteve a prisão, então não era uma coisa tão absurda assim, como estão dizendo por aí. Aí foi a Brasília revogou a decisão. Tudo bem, mas Brasília pode, né? O Tribunal Superior pode revogar e muitas vezes fez. Mas daí a dizer que não tem base, não tem prova, é da invenção da cabeça do juiz, não. Eu, como juiz criminal, eu tenho 25 anos de juiz criminal e fui 25 anos e pouco, e fui quase 2 anos promotor de justiça, principalmente na área criminal. Mas na parte, como juiz, eu nunca deferi, não me lembro agora, nunca deferi uma medida sem ouvir o Ministério Público. Estou vasculhando 25 anos aqui agora, passando aqui um scan, eu não me lembro. Sempre ouvindo o Ministério Público. Busca e apreensão, prisão, avaliando todo esse documento. E, como eu disse, você tem uma investigação da polícia, você tem uma avaliação do Ministério Público, tem cautelares que já tirou sigilo do investigado para você poder chegar e decidir. Além de discutir isso com a minha equipe também, né? Pessoal de confiança, a gente discutia, obviamente a decisão é minha, mas são pessoas que me ajudam a elaborar aquilo, porque são documentos gigantescos. Então, não é nada que surja da noite para o dia, fruto de um arroubo, de um juiz que quer aparecer. Aliás, críticas, assim, eu ouvi muito, normalmente de pessoas que estão muito enroladas, com provas pesadas contra, ou que já confessaram crime, mas de repente muda de versão, agora quero contar uma história diferente. E qual é a defesa mais fácil? É atacar o juiz, ataca o promotor, ataca o investigador. Se não tem defesa, ataca o juiz. É uma orientação que eu já ouvi por aí. E é o que a gente tem visto ultimamente, em muitos casos, em muitos foros. Não estou falando de processo específico. Mas só para dar esse quadro, que não é o trabalho de um juiz que quer, se acha ou tal. O juiz que acha que como eles falam às vezes, justiceiro, paladino da justiça. Não, gente. Quer um covarde? É isso. O ideal é que seja um juiz covarde. O ideal é que o juiz faça aquilo que as pessoas que estão reclamando querem. É isso que eles querem. Pois é. Então, o que não quer dizer, repito, o que não quer dizer que a decisão do juiz não venha a ser revista por instâncias superiores. Isso é normal, isso é do jogo. Não quer dizer que as instâncias superiores sabem mais, não. Quer dizer que eles têm autoridade superior a de quem está embaixo. Não importa se eu tenho doutorado em 10 áreas da vida, entendeu? Importa, se eu sou juiz de primeira instância, eu vou tomar uma decisão, e se vier da segunda, ou da terceira, ou da quarta, ou quinta, vai revogar, vai mudar, acabou, tem que ser respeitado. Da maneira que é feito? Das muitas instâncias. Olha, o mundo desenvolvido, o mundo mais desenvolvido, não usa esse sistema, né? Então, há países sérios, né? O juiz toma a decisão, está condenado, você já sai, inclusive algemado, né? A justiça americana, você tem muitos exemplos. É que muda de estado para estado, mas é comum você ver isso. Os filmes retratam isso. Então, o sujeito é condenado, ele já sai algemado para... talvez seja um pouco demais, porque, afinal de contas, um juiz, uma pessoa pode errar. E aí você causa um dano psicológico na pessoa, que ainda pode se defender um pouco mais em outras instâncias. Mas acho que um colegiado confirmando uma decisão condenatória, como o Supremo decidiu alguns anos atrás, que assim deveria ser, acho que é muito razoável. Acho que é o melhor exemplo que se poderia seguir. Não é essa a orientação, porque o Supremo novamente mudou o entendimento. E a gente, enquanto juiz, nós estamos aqui para obedecer. Mas se você me perguntar qual seria o ideal, penso que a condenação em segunda instância autorizaria já a prisão, que o início do cumprimento da pena, sem prejuízo da pessoa continuar com outros recursos. Recursos que não suspenderiam, não teriam efeito suspensivo, não suspenderiam a aplicação da pena. É muito recurso no Brasil, né? É demais. Nossa Senhora. Você pode estudar aí, sei lá, talvez minha advogada ali. 15 anos, com bons advogados, com recursos para sustentar, para interpor recursos. Porque aí usa-se o exemplo da Alemanha. Na justiça da Alemanha é até o último, até o trânsito julgado. Sim, só que em 3 anos transita em julgado. Então, tudo bem. Se a gente conseguir, né, ter essa presteza na prestação jurisdicional, acho que está justificado.
Agora, se você pensar que 15 anos, uma justiça que demora tanto, não é uma justiça, é uma justiça falha. Ela falhou. Às vezes não chega nem a ser justiça, porque 15 anos depois já tá, Pois né? é, Não a tem nem como pessoa. reparar E mais. como é que fica o senso da vítima? Como é que a vítima fica nesses anos todos imaginando, poxa, não deu nada, fez isso, acabou com a vida do meu filho, destruiu meu patrimônio, foi uma pessoa tão ruim, todo mundo sabe, e a pessoa está lá. Isso é um recado interessante que os americanos fazem muita questão de passar via cultura, né? Via cinema, séries, etc., que tudo que eles podem colocar uma imagem muito séria, de muita credibilidade para o governo, para a polícia e para a justiça norte-americana, eles colocam. E faz automaticamente o povo ter essa confiança. No Brasil, a gente tem essa imagem ao contrário, né? Parece que ninguém se ajuda nesse sentido, né? Se você não temer no sentido de reverenciar, Sim, sim. saber que funciona a justiça, a resposta da lei, a pessoa não leva a sério. Entendeu? Então, a justiça sendo efetiva, fazendo justiça ao tempo correto, isso manda um recado, isso manda uma instrução educativa para a sociedade. Ó, não faça, porque se fizer, você vai ser preso, Outro dia nos vai Estados perder. Unidos eu perguntei para um cara lá, eu falei assim, cara, porque americano não faz merda, não? Aí ele falou, faz sim, Rica, uma vez só. É por aí, Eu falei, uma bela resposta. é por aí. O exemplo fala muito alto. É educativo para os outros, né? É isso aí. Mas acho que a gente pode Agora, chegar. a parte das anulações, etc., não entrando necessariamente nesse ou naquele caso, mas eu fico imaginando assim de fora, né? Eu converso muito com um policial, chefe de polícia aqui, e eles falam pra mim isso sempre, porque eles falam, cara, é uma sensação muito ruim você fazer uma operação gigantesca, estudar, pegar o bandido e a justiça soltar o bandido. A gente sente que, porra, dá um desânimo terrível. Até pra fazer o próximo, porque você fala, né? Para vocês, juízes, por exemplo, você vai lá e faz todo um processo gigante em cima de um caso, seja ele qual for, tá? E aí passam anos e você fez todo aquele trabalho e conseguiu o seu objetivo de ser justo com aquilo e conseguiu prender quem era o culpado e tal, não sei o quê. Aí vem a justiça e fala assim, não, então anula tudo que não valeu nada. O que isso causa em vocês? Bom, primeiro eu estou falando sempre em tese, né? Sim, não estou falando Eu nenhum não caso critico, específico. vou falar. Mas é óbvio que, como cidadão, né, você faz qualquer trabalho, você faz, alguém desfaz, você faz, alguém desfaz, a vontade que dá é não fazer. O primeiro pensamento, chega, cansei. Mas eu penso diferente. No meu caso, que não adianta simplesmente desobedecer. Desobedecer não é uma possibilidade. Ficar dando gritinho também ou manifestação pública seria loucura, né? Eu estaria agindo contra a lei. Então, o que eu sempre procurei pensar na minha vida? Em qualquer área da minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou abaixar a cabeça e vou fazer o meu trabalho, não vou olhar para o lado. Ah, mas estão fazendo isso, não importa. Eu acho que isso aqui está correto, eu vou seguir fazendo correto. Não vou me deixar influenciar. Nem pelo louvor da imprensa, sabe, da sociedade. Não vou me deixar levar por isso, me contaminar para ser malzinho aqui, porque as pessoas elogiam. Nem para deixar de fazer quando começo a tomar pedrada, ou ser perseguido, ou ser alvo de todo tipo de sei lá, fofoca, infâmia, como eu venho sofrendo no sentido de sendo alvo nos últimos anos. Que eu não sou coitadinho, eu sabia que isso ia acontecer, e não tem problema, pode continuar. Eu estou numa luta de boxe, entendeu? No momento eu tenho que saber apanhar. Eu estou apanhando e estou mantendo a posição. Gosta de boxe? Não, nem um pouco. Mas retrata bem a situação. Sim. Porque a vida, eu gosto muito. a vida é uma... A vida é uma... Não, eu sou um cara muito pacífico, cara. Sou grande, malho e tal, mas sou um cara... Não, eu sei. Normalmente tem que ser... O lutador, né, o atleta, ele tem que ser pacífico. O atleta não treina para brigar na rua. Eu sei disso, né? Claro, é um princípio. Mas, assim, as pessoas dizem que o cara é grande e tal, malha, viu? Não, sou de paz. Para brigar comigo, tem que querer muito arrumar um problema. Eu tenho... O diretor, você falou que deu quanto tempo aí? Ah, deixa eu dar um recadinho aqui do nosso patrocinador rapidinho, então. Bota aqui, meu craque. Que aqui embaixo já tá o link, cupomzinho para você ganhar 100% na Betano do seu primeiro depósito. Vai dobrar o seu primeiro depósito até R$300 para você fazer uma fezinha. Eu não sei o que vai fazer fezinha no Mengão, o que você vai fazer e tal.
Não aposte no São Paulo na Copa do Brasil, já é uma dica muito importante que eu tô te dando, porque a gente nunca ganhou esse troço, não vai ser agora. E é isso, viu, gente? Porque agora tem Copa do Mundo Feminina, Libertadores rolando, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e as finais da NBA. Que isso? Agora é a hora, meu parceiro. E não siga minhas dicas, porque eu vou te falar que eu sou puta, eu não acerto. Meu Deus do céu. Eu tô numa fase, meu, que eu vou te falar. Meu. Se eu apostar no seu time no intervalo, ele dá uma virada no segundo tempo. É impressionante. Eu sei o que tá acontecendo. Mantém o São Paulo. Esse é legal. Uma carreira como juiz criminal, com vários crimes do colarinho branco que você viu na sua frente. Sonegação, corrupção, enfim, né, prisão em segunda instância. Existe uma criminalidade grande no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, onde a gente vive uma situação, e eu não sou do Rio, eu moro aqui há 10 anos, mas não sou do Rio. E eu vivo uma situação aqui que às vezes eu tento explicar para as pessoas, meus amigos, que é muito louco isso. Mas que o Rio de Janeiro eu acho que é o único lugar que eu conheço, talvez no mundo, onde eu tenha que conviver com o fato de sentar numa mesa com a minha família ao lado da mesa de um bandido, que todo mundo sabe que é bandido. E ele tá almoçando na maior cara de pau com a família dele do seu lado. E não tem o menor problema. Isso é do Rio de Janeiro? De onde você acha que vem isso? Eu não sei. E você, não sei se você já deve ter percebido que bandido é cara de pau. Mas muito. Né? Quem é do bem fica constrangido, né? Pô, talvez eu não devesse estar aqui. Você. Mas quem deveria estar constrangido não está nem aí. Não tá nem aí. E dependendo do bandido, ele fala em meios de comunicação, em mídia, ele conversa com uma naturalidade. Mas no Rio isso É é muito impressionante. assim. Você acha que é uma herança talvez da relação do jogo do bicho? Eu não sei, acho que é um pouco antes. Como o Rio foi a capital, então um estado tão pequeno, com uma estrutura grande, sendo capital do país, muitas estruturas públicas, sabe, estavam aqui e ainda remanescem. Então tem essa coisa do cabide, do apadrinhamento, o que sugere algum tipo de favorecimento político, e aí para a corrupção é um pulinho, né? Sim. Então acho que está mais ligado a essa faceta. Diferente, por exemplo, de São Paulo, né, que é movida por uma indústria pujante, são fábricas, empresas. Aqui no Rio de Janeiro, eu espero que mude, mas ainda tem muito essa coisa do contrato com o Estado, sabe? Serviço para o Estado. E a maior parte dos esquemas ilícitos que nós vimos, né? Por isso que a Lava Jato foi assim tão abrangente, vamos dizer assim, porque a partir de contratos públicos, né, a coisa não tem fim. E é verdadeira a frase usada principalmente a oposição em relação ao Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato? Eu não posso falar isso. Eu não eu evito comentário político, né? Sabe que eu já fui punido porque fui num evento, administrativamente, com a pena de censura, porque fui num evento com o Bolsonaro. Quando eu duvido que se algum outro juiz ou autoridade que fosse convidado para ir num evento com o presidente da República, que não era, isso foi no meio do mandato, ele não era candidato a nada. Ninguém recusaria o convite, mas como era eu e as pessoas tinham uma certa má vontade, me acusaram. Engraçado, isso tem já 2 anos e pouco, 3 anos. Isso tá engraçado. Eu nunca falei isso. Isso que eu estou falando com você aqui, eu nunca falei. Então fala. Pra você ter uma ideia, o nível de... Você se considera censurado, perseguido... Essa observação está quase 3 anos aqui na minha garganta. Eu fui punido porque fui num evento. O presidente da República, que não era candidato a nada, me convida para um evento. Obrigado, senhor presidente, estarei lá com muita honra. Era um culto numa praia, na praia de Botafogo. Um evento religioso. Ainda achei que fosse alguma coisa política, e tem coisas piores. Tinha juízes comigo lá, outros juízes lá também, que não foram convidados pelo presidente, mas que conseguiram ser convidados porque queriam estar perto do presidente. Percebe a diferença? Sim. Eu fui convidado pela autoridade. Lá estive, um momento de honra, ninguém recusaria um convite desse. Outras autoridades estavam querendo, juiz inclusive, querendo estar perto do presidente, conseguiram lá estar para ter um minutinho de prosa e tal. Ninguém falou nada. Imprensa, para que se preocupar? Quem está trabalhando na Lava Jato é o Marcelo Bretas. Por que a gente vai se preocupar com um juiz X ou juiz Y?
Mas nem sei por que eu estou falando isso. A gente falou da censura e você lembrou dessa história. Pois é. Mas a gente, antes eu tinha me perguntado... Mas isso é uma coisa que te ficou entalado porque você entendeu Não, isso como uma perseguição? Foi uma sacanagem? eu não posso dizer que foi uma sacanagem porque eu recebi uma punição do meu tribunal. O tribunal aceitou e me puniu. Então, ok. Mas qual que foi a punição que eles te deram mesmo? Censura. Censura é você, durante um ano, não pode ser promovido. E, e anota lá na minha ficha funcional que eu fui censurado. Porque você foi num culto? Porque eu fui num evento com o presidente da República. Uma exposição muito grande. É isso. Amigo, eu não posso falar mais do que isso, não. Mas assim, veja só. Na verdade, foi uma reclamação da OAB, porque eu tenho muitos amigos advogados, jovens advogados, estudantes de direito, recebo muitas mensagens, não tenho nada contra a categoria, pelo contrário. A dificuldade que eu tenho, na verdade, que tem contra mim, são alguns advogados que, no nível mais... Mas está no estatuto isso? Mas estatuto... Não, assim, eles viram ali alguma ilegalidade, levaram ao tribunal. Entendi. Viram do atendimento desse convite, que seria uma ilegalidade da minha parte, e levaram ao tribunal, e o tribunal aceitou. Mas, assim, por parte do OAB, foi uma perseguição da instituição, que eu não estou falando dos advogados, mas... Sim. Da direção da instituição, da OAB, naquela época. Isso tem 3 anos, nem é atual. Mas tudo bem, eu convivo com isso. Eu consigo conviver bem sendo censurado. Não é, eu pedi para não ser, fui, respeito a decisão dela, discordo, obviamente, mas está feito. O Brasil é um país muito engraçado, né? Você para olhar as coisas com calma e fala assim, então vamos lá, nós temos aqui num país que tem corrupção da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, em qualquer dos mais absurdos que você imaginar, tem corrupção na estatal, no governo, no presidente, no governo, no governador, no prefeito, no lixeiro, na companhia de gás, tudo no Brasil tem merda. Aí bandidos condenados soltos, 500 mil no país. Aí nós temos o problema de 30 milhões de pessoas que não tem, são 100 milhões de brasileiros que não tem esgoto, se eu não me engano. Esses são os problemas do Brasil. Quais são os problemas que o Brasil discute? A capivara. Se o juiz jantou ou não no culto. Se o outro... O canudinho não pode. Tartaruga, porra. Pelo amor de Deus, Breta, essa tartaruga. Né? Juro, eu não consigo. Aí tem que falar assim pra mim, você não é questão de acreditar ou não na justiça aqui. A cortina de fumaça é tão grande feita midiaticamente para se cobrir o que interessa, que você fica olhando para aquilo e fala, bom, eu não sou um cara burro, eu sou um cara inteligente, então eu consigo olhar para aquilo e falar, eu sempre dou esse exemplo. Se na tua casa tá jorrando o esgoto do banheiro, jorrando no chão, por que você senta na sala e fala, amor, vamos trocar o tapete? Você não faz isso, você fecha a porra do... Meu Deus do céu, não, o Brasil ele tá preocupado com o tapete da entrada, vamos comprar um azul, é mais bonito. Falo, não tem lógica isso, cara, é tão, né, não que esteja certo ou errado, mas assim, é um problema tão pequeno perto de tantos problemas que fica até meio constrangedor, sabe? A imprensa tem um papel grande nisso aí, muito, realmente. Muito. Eu, pessoalmente, não posso... Tem uma boa parte da imprensa foi muito respeitosa comigo. Uhum. Exceto uma revista em especial que sabe de coisas que nem eu sei, às vezes. A repórter me ficava mandando mensagem, ligando para mim, perguntando se eu sabia que o procedimento em Brasília, que eu seria afastado. Você tem uma ideia? Eu fui afastado, eu estou afastado pelo CNJ há mais de 2 meses. E as informações chegavam para mim através da Veja. A Veja que ligava, você está sabendo disso? Eu não sei, não. Aí daqui a pouco saía na Veja, aí depois eu recebia. Quer dizer, isso não é bom. Isso não é suspeito? Eu acho que isso não é bom. Eu não vou dizer que é suspeito, mas não é bom. Mas como é que a imprensa pode ter acesso a uma coisa antes do... Eu não sei. Não tem como, isso está errado. Eu acho que não está certo. Aliás, até hoje, falando que eu estou afastado há 2 meses, respeito à decisão, não pode ser diferente, não posso falar mal da decisão. Obviamente, eu vou me defender quando for notificado, porque até hoje eu não recebi nenhum documento, nenhuma intimação, recebi nada. Você foi afastado pela imprensa? Pela imprensa. O tribunal demorou quase 1 mês para receber um ofício, dizendo que eu estou afastado, e eu ainda não fui chamado a me defender. Pelo menos agora o senhor sabe como é que se sente um treinador de futebol. E sofre assim também? Ele é demitido pela imprensa. Normalmente ele recebe a notícia pela rádio. Depois falam com ele, entendeu? Agora você sabe como é que é. Isso não é bom.
Não deve ser fácil ser Essa treinador de parte da futebol. imprensa é uma curiosidade que eu tenho em relação à justiça. A gente assiste, às vezes, né, não só a operação policial, mas como você contou aqui, é longo para chegar na operação policial, né, Não é de um uma hora pra processo. outra. E às vezes a gente está vendo aquilo falando, não, então vamos lá, então a justiça do Brasil está indo atrás de uma investigação gigante para tentar encontrar os culpados de tal coisa. E essas investigações elas não podem vazar, porque senão você beneficia o bandido, né? E aí, no meio dessas investigações, aparece um monte de jornalista, o repórter fala assim, tivemos acesso a não sei o que e dão um ouro pro bandido. Eu fico olhando e falo, cara, peraí. Primeiro, como é que isso vaza? Segundo, não deveria haver uma lei, alguma coisa que proibisse Não tem. a imprensa de noticiar? Porque antecipar um fato é uma coisa, ajudar o bandido é A outra. imprensa não é proibida de noticiar. Ainda. Que é um perigo. A censura é uma coisa muito perigosa. Muito. Né? Que num momento pode favorecer um determinado segmento, mas em outro momento aquilo vai ser. O jogo vira. Então, é uma porta muito perigosa. Mas existe lei que pune quem vaza, quem dá informação, porque isso não pode acontecer. Mas você imagina, às vezes tem centenas de pessoas envolvidas, entendeu? Então, pode acontecer, acontece. Mas não é o comum, porque isso prejudica a investigação. Uma outra coisa que eu acho curiosa também, que eu acho que deveria se repensar, é que às vezes a imprensa, no afã de explicar como aconteceu o crime, explica tudinho, como se pratica o crime. Ela ensina. Pois está ensinando novos criminosos. Então, acho que deveria ter um cuidado, uma autocensura, né? Uma autorregulamentação, melhor dizendo, para que não vire, o noticiário não vire uma escola de crime. E também durante a operação, né? Eu me lembro daquela operação famosa aqui no Rio que todo mundo filmou, que os bandidos saíram correndo da favela lá de cima, acho que foi no Alemão. O Brasil inteiro assistindo aquilo e tal. Eu achava aquilo meio bizarro, porque eu falava assim, mas peraí. O repórter tá mostrando e dizendo, olha lá, atenção, a polícia vai entrar por trás agora, né? A polícia tá se movimentando, tem informação que ela vai... Mas você tá contando pro bandido onde ela vai. Que bosta de notícia. Não é pra você mostrar, você contar pro cara. Não é inteligente. É que o afã de atrair a atenção do público é tamanho maior. Que o sujeito não pensa no maléfico que aquilo está sendo. É enlouquecedor essa parte, né? A crítica do Gilmar Mendes ao Sérgio Moro e a você também, como é que você recebeu? Criticado eu sou há muito tempo, eu não sei exatamente qual. Ele fez uma crítica mais contundente recentemente. Sobre a academia? Acho que foi, não me lembro. Tem uns 10 dias. Ele fez ao Moro e depois citou alguma coisa. Desnecessário. Eu acho assim, não é comum, as autoridades do judiciário, não é comum primarem pelo cuidado da saúde física, se é que você me entende. O pessoal é meio largado, em outras palavras. Né? Eu posso ser juiz. Não diria isso. Mas o que não quer dizer que se uma pessoa ou outra, se uma autoridade, um juiz, não sei, um promotor, um desembargador, um ministro, quiser cuidar da saúde, da forma física, não vai ser achincalhado por conta disso. Eu acho que, e eu posso falar nesse caso, dessa crítica, posso inclusive dizer o senhor Gilmar, porque ele estava numa entrevista, ele não estava em um julgamento. Ali era a pessoa, o cidadão Gilmar dando uma opinião a meu respeito, que eu ouvi, achei desnecessário e dispenso, não vai mudar em nada. Mas tem diálogo, rotina. Por exemplo, tem você, Gilmar, no WhatsApp? Pô, cara. WhatsApp? Não tem isso, não tem essa relação. Não, nunca teve. De forma alguma. Tinha que houvesse um diálogo, assim, entre vocês, um juiz federal, poder falar. A relação é hierárquica, o desembargador, o ministro decide, o juiz vai obedecer. Isso não se discute. Não, isso legalmente sim, eu estou dizendo mas fora, sempre pelo ambiente, não tem uma... Não tem. Não, às vezes se conhece. Eu conheço desembargadores, conheço ministro, não tenho intimidade, mas posso falar. Mas isso não vai implicar em nada uma mudança no que o ministro ou que o desembargador vai decidir. Não, mudança não, mas, por exemplo, quando ele faz um comentário que nem esse aqui, não, isso é impertinente. Não tem essa coisa assim de, pô, meu irmão, segurada aí, pra que isso aí? Não tem essa informalidade entre vocês. Não, porque alguém com quem eu tivesse contato, eu não falaria um negócio desse. Né? Não seria uma pessoa, que isso, que está chateado comigo, o que é que eu te fiz? Mas eu não tenho contato nenhum, de forma que, nesse caso, também não, mas achei deselegante, desnecessário, assim, não vai mudar em nada a minha vida. E se as pessoas soubessem o efeito contrário que tem, parava de falar mal, porque, sabe, massa de bolo, você bate, mas é um efeito contrário. Sim.
Então, eu vi as pessoas ridicularizando a declaração, falando que não, tem que cuidar mesmo da saúde e tudo mais. E eu vou te falar mais. A coisa, no caso da entrevista, a coisa é pontual. Tanto que você citou dois nomes, o Uhum. meu e do ex-juiz Moro. A coisa é pontual, porque eu conheço juízes que postam no Instagram, juízas de biquíni, sabe? Juízes em roupas bem Malhando, à tá? vontade. Malhando, então, é a coisa mais normal. E tudo bem. Tá tudo bem. Mas o Marcelo Bretas, vou falar de mim, mas o Marcelo Bretas não convém. Eu até, outro dia, conversava com um amigo, que a declaração é no sentido de, poxa, a imprensa mostra o Marcelo Bretas malhando o músculo. Eu era magrinho carregando livro, ele fala. Eu também fui magrinho e carreguei livros. Para você ter uma ideia, eu contei isso outro dia no meu canal. Na minha lua de mel, hoje eu tenho 105 quilos, uma massa maior, evidentemente, mas eu tinha 75, 80 quilos naquela época, 25 quilos a menos. Era bem magrinho, sempre fui alto. E na minha lua de mel, passamos em Paraty, eu, minha esposa, nós levamos 3 malas de livro. Uma mala para mim, uma mala para ela e uma mala de livro. Eu passei a minha lua de mel estudando. Obviamente, de vez em quando eu dava um aperto lá na patroa, mas enfim, eu passei. Não me decepciona. Não, isso aí, graças a Deus, tá tudo certo. Mas eu passei, minha esposa lá tomando sol na piscina do hotel e eu estudando, uma mala de livro. Ninguém precisou ensinar para mim, nenhum coach, nenhum professor, de que eu deveria estudar na lua de mel para passar, mas eu era uma pessoa estudiosa, eu tinha um objetivo na vida. Então, ou seja, eu também fui magrinho e carregava livro, só que eu evoluí, né? Eu evoluí. E estou muito satisfeito com a minha vida, porque o trabalho é importante, né? A minha função, eu sou juiz há tantos anos, o trabalho é importante, mas também é importante a minha relação com minha família, com amigos, minha saúde física, sabe, minha alimentação, tudo isso é importante. E quem não está atento a todas essas áreas está com a vida desequilibrada. Ih, rapaz, ficou Não. pessoal o negócio Não, aqui não, não, agora não. aqui. Eu estou falando. Agora por aqui favor, virou treta. eu estou falando. Eu vou lhe estou processar, hein? Eu acredito. Mas eu estou falando, por favor, né? Olha, Do gordofobia, gênero. tá? Entendeu? Porque eu tô desbalanceado aqui dos negócios. Eu ia pegar uma paçoquinha agora, nem vou. Fiquei até com vergonha, né? Não, mas você tá certo, Vou te uma falar coisa um que eu... segredo, um Você segredo. tá certo. Eu adoro paçoquinha. Mas tá aqui, por que você não comeu? E em ainda? cima da canjica, então. Não, e a canjica já estragou a paçoquinha. Que isso? A paçoquinha não tem graça fora da canjica. Você já botou a paçoquinha em cima de um sundae do McDonald's? Nada a ver. Deus que me perdoe, jamais faria isso. Sabe que Mas coisa você gorda. já tentou comer com a canjica? Você nunca foi gordo, né? Não. não. Então é isso aqui, né? Porque o gordo, ele sabe caminhos que o magro nunca vai saber. Entendeu? Sanduíche, não, O pelo amor de magro Deus. nunca vai saber. Vocês nunca vão saber o que é pegar uma mandita gelada, jogar no chandelle de chocolate branco e comer. Chandelle, Vai saber. estamos juntos no Chandelle. Isso aí é... Eu também fujo, eu tenho minhas escapadelas. O gordo é ruim, cara. O gordo aprende. O gordo isso aqui é a faculdade, cara. Você acha que é fácil? Acredito. O pessoal acha É que cruel, ser gordo é mole? Não nada, cara. Eu sempre falo, se tiver 100 pessoas correndo e um gordo, você sabe quem vai cair o gordo. A gente sabe disso, então a gente faz tudo com cuidado, entendeu? A gente tem todo aquele cuidado. Você faz, puta merda. Um magro suado, por exemplo, a mulher se excita. Né? Um gordo suado tem nojo. É a mesma merda o suor, mas aí, entendeu? A gente tem todo um cuidado pra cuidar da. Né? Vocês que são magrinhos bombados, vocês estão voando aí. Não sou tão magrinho, não. Queria ser mais. Peraí, tá muito alto, Maurício. Eu não consigo ouvir o que o Maurício tá fazendo uma pergunta, mas tá muito alto. Quem é juiz natural, é isso? Porque o que é juiz natural? Existe algum juiz sobrenatural? Maurício é advogado também. Não, isso é juridiquês purinho, né? Na veia. Na verdade, o processo criminal tem um princípio. Que o processo, para ele se desenvolver e ele ser correto, ser justo, não pode ser com um juiz escolhido. Eu vou escolher um juiz para julgar esse assunto. Você, vem cá, que tem mais cara de mal. Vem cá julgar esse sujeito aqui. Não é assim. Então, as regras para escolher o juiz têm que ser pré-estabelecidas. Né? Por isso que o processo é distribuído. Lembra que eu falei lá no início que a Lava Jato foi sorteada, que não era da 7ª Vara, foi sorteada, porque a outros juízes lá eram 4 varas criminais. Isso, com essa competência específica, eram 4 no total.
Então, dentre as 4 foi sorteado e caiu na 7ª, na minha. Então, é o critério de seleção sem nenhum vínculo subjetivo, de escolha, que sorteio. É um princípio mais justo para preservar a imparcialidade do juiz. Vou fazer uma pergunta que ele não vai responder, mas eu vou arriscar. Tá, eu vou falar de minha parte. Está muito claro que a imprensa tem um viés completamente voltado para a esquerda. Eu sou jornalista, meus colegas, a maior parte de esquerda. E até aí tudo bem. Você acha que esse exagero em cima do peso da Lava Jato, você, o Moro, tem a ver com o Lula ter sido preso por essa operação? Bom, você sabe que eu não vou responder e eu não vou Só queria fazer a desapontar. pergunta. Eu não vou desapontá-lo. Mas eu vou dizer, eu até há pouco eu falei rapidamente que eu tenho reparos à parte da imprensa, mas uma parte da imprensa boa foi muito respeitosa com o nosso trabalho. Por exemplo, eu cito um evento que alguma parte da imprensa mencionou muito, foi até capa da revista Veja, eu não gosto de falar não, mas foi até capa da revista Veja há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, uma delação de um advogado que teria gravado, eu nunca vi isso, teria gravado uma reunião. Com nome difícil lá, não é um... Eu não quero nem falar esse nome. Não sei o quê. Dias alguma coisa, esse sujeito aí. Então, o sujeito gravou um pedaço de uma reunião que ele fez no meu gabinete, ele e inclusive no Viva Voz com o procurador. A coisa mais absurda, não tem nada, tanto não tem nada que 2 anos se passaram e nada aconteceu. 2 anos da tal da delação, e onde está? Porque não é nada, é mentira. Mas é uma mentira útil, é uma mentira que interessa. Então, uma parte da imprensa, essa que eu mencionei, por exemplo, botou lá a primeira capa, de vez vive dando nota. Tem um outro site também, de uns advogados também, um site menor, quase um blog, que também sempre mencionando esse assunto que o advogado gravou. É só ter bom senso. O que pode ter de errado numa reunião entre o juiz, o promotor e o advogado? O quê? Nem o maior dos mentirosos, eu estou falando desse sujeito aí, ninguém nunca falou que eu pedi propina, recebi alguma coisa. Até o Deltan, que agora é deputado, fez outro dia uma manifestação lá. Pô, não tem propina, não tem dinheiro, não tem ajuda, não tem nada. Tem lá o cara, porque como juntou um trecho de uma gravação, então sugere alguma coisa assim, sigilosa, descoberta, que ele gravou. Ora bolas, gravou um trecho de um atendimento que eu sou obrigado a atender, não atendo porque quero, não, sou obrigado a atender os advogados que vão lá no gabinete. Então o advogado com o promotor, ele foi falar comigo, tá aqui falando isso, é verdade, tal. Fiz uma vídeo, se é que você pode chamar, uma conferência. Uhum. Então, mas isso é útil, é uma mentira, é uma fumaça que criaram para dar uma aparência de legalidade, é uma mentira que grande parte da imprensa não comprou. Eu até uma vez conversei com 2, uma de São Paulo e um profissional aqui do Rio, do Jornal do Rio também. Eles falam, doutor, a gente sabe que isso é perseguição, a gente sabe que isso, eu não vou falar a palavra sacanagem, acho que não é boa falar não, né? Você não sei, eu posso falar sacanagem? A gente sabe que isso é isso aí, então a gente não vai dar. A gente sabe que estão querendo armar para si. Pois é, então, eu estou fazendo isso adendo porque, assim, eu não posso falar da imprensa. Entendi, tem uma parte da... né? Como tudo na vida, o país está muito polarizado, né? O país está muito dividido. Mas eu não quero demonizar a imprensa. Tem alguns profissionais, o que eu aprendi nesses últimos anos, a ter uma boa relação. Sim. Sabe, pessoas que ouviam alguma coisa, doutor, é verdade isso que aconteceu? Eu falei, é mentira. E alguém publicou, por exemplo, Carnaval de 2019. Não ligar para a pessoa e perguntar, né? É verdade? Não, é mentira. E tinha gente já publicando. Quer dizer, o cara foi mais sério do que o outro. Enquanto um me perguntou, eu disse é mentira, eu vou te falar, Carnaval de... Eu acho que foi 19. Acho que foi 19. Eu estava em São Paulo até, e aí saiu no Lauro Jardim, que estava tudo certo, a minha candidatura para ser prefeito. Tá tudo certo. Aí, você está fora do Rio até. Eu falei, cara, como assim está tudo certo? Quem foi que acertou isso? Onde eu estava? Com quem eu falei?
Aí, aí eu fiz um Twitter lá dizendo, ó, acho que fake news, isso é mentira. Aí depois ele me perguntou, eu falei, ó, quem pergunta antes? Então, assim, eu menciono esse episódio porque realmente fiquei chateado e faltou profissionalismo ali. Custava me perguntar, mas é aquele negócio, a notícia, ou o efeito que O ela pode envelope da ter, notícia é pesado. pois é uma coisa que de repente brilha aos olhos do profissional como se fosse ouro, e aí o sujeito agarra aquilo. E eu nunca falei sobre isso, por exemplo. Aliás, eu nunca falei sobre nada, né? Acho que eu nunca dei uma entrevista de uma forma mais aberta, assim. Que moral, hein? Atenção, hein? Obrigado pela Não, confiança. o que não quer dizer que eu esteja aqui nos meus limites travados, Não, eu entendeu? sei, O meu imagino, controle, é. eu tenho coisas que eu não posso falar. Mas um juiz federal é um juiz federal, né? Você sabe bem aqui onde pode e não pode, né? Mas tem que ter o cuidado. Eu não posso Claro, chegar claro. aqui, eu não posso chegar aqui e sair falando mal de A, de B, de C, porque as pessoas vão me associar inevitavelmente à figura de juiz, que eu sou juiz, ou estou juiz, a Deus é que sabe até quando. E agora, meu amigo, depois, se eu aposentar, o dia que eu sair da justiça, Mas aí a gente vai ter muita história para inviável contar. para você. Não faço plano, nunca fiz plano disso, não tenho a menor vontade de fazer isso. Não é realmente, Mas pode não é acontecer. projeto. Não sei. Isso te Não é impediria de ser projeto. juiz? Não sei. Eu não sei. Já saiu, inclusive, semana passada, saiu naquela mesma revista, né? Que dizem que, como eu estou mais ativo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizem que eu estou planejando disputar cargo político e tal. Assim, uma hora dessa eu tenho que ter realmente medir as palavras, porque é triste isso. Né? O sujeito quer vender notícia, quer vender. E também quer me criar um problema, porque essa é a parte da imprensa que quer criar um problema, sabe? Que tem um viés, sabe? É mais fácil de perguntar, né? Que eu tô fazendo, né? Você Sim, quer entrar no vida? sim, Precisa perguntar, não, tá respondido, pronto. não. Pronto. Você vai concorrer a prefeito? Não. Se Qual é amanhã a dúvida? concorrer, alguém vai jogar na tua cara e falar Pois assim, é. você falou que não. Aí você vai falar, mudei de ideia, tá bom. Agora, eu falo para você porque estamos aqui de boa fé, mas o sujeito... Eles nem mereciam essa resposta. O ideal era deixar eles pensando, para perceber quão ridículos são. Mas não quero dar muita moral também para eles, não, porque eles vão se achar importante. A gente está conseguindo irritar eles. Vamos conseguir, vamos continuar. Deixa eles falar. Eu tenho uma curiosidade que eu não sei se... Eu acho que pode isso aqui. Você também envolvido no processo do Ike. Processo, sim. Julguei um ou dois processos Eu do sei que Ike. você não pode falar disso, eu nem vou pedir, mas você deve ter assistido o filme. Assisti. Eu queria saber o que você achou do Se eu filme, não se me é muito engano... mentiroso, se é verdade, se é aquilo mesmo, porque ele tá meio coitado ali, né? Eu fiquei quase com dó Não, dele. assim, a maior parte do filme eu não participei. Foi a questão do mercado. Uhum. Eu vi de notícia. A parte do processo em que começa a Lava Jato é o finalzinho do filme. Uhum. Eles trocaram o nome do governador e acho que ali eu sou Marcelo Brito, acho que é Marcelo Brito. É. Tem aquele executivo principal dele também, que está no Flamengo, também é ali o... Sim, sim. Né? Ele também troca o nome lá. Não vou mencionar porque eu não sei se Porque desagrada. você fala que não era. Mas, enfim, a maior parte do filme eu não participei, não vi. A parte da justiça, que é só o finalzinho. Tá certinho. É isso. Você até falou sobre vazamento. Na época, isso saiu na imprensa, eu vou falar aqui porque saiu na imprensa. E, aliás, esse processo já está julgado. Esse processo não está mais na 7ª. Então, depois que o processo é julgado, bom, eu vou falar aqui como é que a gente faz aqui. Pode ser que em algum lugar seja diferente, em outro estado. Depois que o processo é julgado, o juiz não pode mudar mais. Aí já é a sentença. Aí ele está por conta do tribunal. O tribunal é que pode mudar o processo. O juiz, quando dá a sentença, ele encerra o primeiro grau de jurisdição. Né? E o processo dele, então, teve uma peculiaridade que houve uma suspeita muito grande de vazamento, porque na véspera ele viajou. O filme trata disso. Que ele viaja, que ele é alertado, alguma coisa que ele viaja, depois vem, se entrega. Isso está no filme, isso saiu na imprensa, não estou falando de uma novidade. E não me lembro o que eu decidi a respeito disso. Mas isso é um erro. Isso foi, em algum momento, teve um erro, teve um vazamento. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque, não estou falando já no caso dele, até ele se entregou, mas numa dessa pode ser que alguém pode fugir, vai para um país que
enfim, que o proteja, né? E a partir de então ele consegue se esquivar da lei brasileira. Aliás, isso aconteceu também, teve um outro caso na Lava Jato, esse processo também não é mais meu, O em Ike tá que preso, não, né? Não. Eu queria entrevistar o Ike. Pensou? Olha, vou te falar, todos eles eu estive lá diante, sempre foram, à exceção de um certo ex-governador, que num primeiro momento estava bem agressivo e tal, mas Ike Batista foi um sujeito super cavalheiro e tal. Aliás, eu entrevistei o presidente Lula, Hum. ele estava preso. Lá da prisão, lá de Curitiba, ele foi testemunha de um processo do Ike, eu acho que é do Ike, ou do ex-governador, eu não sei. E também foi uma conversa super agradável, super... Eu lembro que eu tratei tão bem o presidente, que naquela época era ex-presidente, e era preso, eu tratei bem como eu trato bem, sempre tratei bem todo mundo, né? Eu tratei tão bem que muita gente que me apoiava Ficou bravo com você. ficou chateada comigo. Você sabe que quando eu trago, Até hoje, quando eu trago o alguém de esquerda aqui, Bretas, os caras ficam bravos comigo. Eu o- falo, gente, não, eu falava assim, você usou boné, você disse que usou boné. Porque quando acabou a gravação, eu sou muito simpático. Foi simpático comigo e eu agradeci porque eu tinha um cuidado de não deixar a audiência virar um palanque eleitoral, uma Claro, disputa, e ali ele estava como testemunha. Eu não era o juiz do caso dele. Ele era de Curitiba e eu estava ouvindo ele. Eu não queria que a audiência virasse um momento ruim que a imprensa toda acompanhava. Então, quando ele foi ouvido e tal, ele foi gentil, se manteve ali dentro do que eu pedi, do que eu determinei, como presidindo a audiência. Eu agradeci a ele, fui simpático com ele, e me bateram muito em rede social, dizendo que eu, sei lá, estava traindo não sei o quê, que eu estava tratando ele bem. Gente, há 20 anos, 25 anos, quer dizer, vara criminal um pouco menos. Quantos acusados eu já tive diante de mim? E o sujeito, às vezes, confessando que praticou crime. Nem por isso ele desmerece o meu respeito. Eu não sou carrasco, eu sou juiz. Então, tenho que tratar a pessoa com dignidade. mas tem algum caso, e a gente está falando muito de caso político e tal, mas tem outros casos, evidentemente, que você já julgou na tua carreira. Teve algum caso na tua vida daqueles que você teve que se segurar pro teu lado pessoal de raiva de ver o cara, Tem, pelo cara ter tem, feito alguma coisa muito... tem. Nessa hora você liga o 100 no profissional e tenta anular o emocional. É caso de pedófilo. Você sabe que eu vi aqui o outro delegado, veio um delegado federal que falou pra mim a mesma coisa. Ele falou, essa hora aí não dá pra aguentar. Caso de pedófilo, você tem que realmente não tem que se segurar, porque nessa hora o sangue ferve, é uma coisa assim, é indesculpável, entendeu? Obviamente, é indesculpável no caso em que for provado. Eu não estou dizendo que o sujeito sentou aqui, perdeu, não perdeu mais nada. Não estou dizendo isso, mas culpa formada ou confessor, realmente é uma coisa terrível, uma coisa demoníaca, diabólico isso. Oi? O que você achou dessa confusão do Cuca? Olha só, por pior que seja, eu não conheço detalhe. Eu sei que, se não me engano, foi algum caso de estupro. Não, na verdade, o nome fica sendo estupro, mas era uma garota de 13 anos que foi pro quarto com os jogadores do Grêmio e aí, por ser menor lá na Suíça. Pois é. O que acontece? E aqui também, né? Não mas sei, né? Porque tem um pessoal aí que toca um violão aí que pode. Não aí sei. Eu não sei se é possível. Tem um violão ali, me presta aí que eu vou comer uma criança. Pô, nem brinca. Não, mas, porque, pô, eu acho absurdo. Assim, é terrível, mas eu também acredito que a pessoa que erra não pode ser condenada o resto da vida pelo erro. Tem que pagar, entendeu? É que ele não pagou, né? Porque eles não voltaram Eu não sei, eu não aí conheço. Prescreveu, aí falou que foi julgado revelia, porque eles não foram até lá e tal. E aí a mídia resolveu fazer uma pressão agora 30 anos depois do caso, porque a sociedade mudou, etc. E cancelaram ele no Corinthians por causa disso. E é engraçado, porque eu ouço os mais diversos advogados e juízes e tal, e cada um tem uma opinião tão diferente uma da outra que eu falo, cara, não é uma coisa simples, né? Tem gente que acha que, isso é um outro problema, isso aí prescreveu, então isso... Né? Não, objetivamente isso, prescreveu e está livre e acabou. Mas mesmo que tenha, né, pressupondo que a pessoa é descoberta, é condenada, porque aí você pode dizer que a culpa está formada.
Sim. Fora disso, é uma suspeita, foi pego assim numa Não, lá ele foi situação... condenado lá. Ok, mas então, ele confessou, foi Não, condenado. não confessou. Não, eu tô Tá. loucubrando aqui, uma outra situação. Se o sujeito é condenado, confessou e é condenado e paga a pena, acho que, sabe, passou, vida que segue. Não vou ficar cancelando, fazendo campanha contra o cara. Não vou deixar minha filha perto dele. É. Entendeu? A gente perdoa, mas não esquece. Não é nem questão de perdão, porque é o Estado, né, que está perdoando. Então, mas realmente mancha a repercussão. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado quando trata desse assunto, né? Porque não importa qual seja o comportamento da vítima, não se justifica o ato violento, né? Mesmo que seja que uma menor se insinue, e ela vá lá andando livremente, porque ela sabe o que quer, na verdade, o homem tem que se colocar numa situação responsável de dizer, embora ela esteja aqui aparentemente querendo também, ela não tem condição de expressar sua vontade. Ela está aqui, Mas é um argumento que, manipulada. por exemplo, poderia, no caso, isentar, entre aspas, o Cuca, ele falar, olha, ela mentiu a idade. Nós temos casos aqui, no Rio de Janeiro, de criminosos menores, né, com droga na favela não, comunidade, você pode ter algum aviãozinho, né, que entrega droga, aquela coisa toda. Você tem caso você tem 17, de menor, né? De menor, de menor até hoje, né? maior, grandão, fortão, e realmente tem 17 anos. Há casos, eu imagino que possa realmente... Acho que o Cuca alega isso, né? De que ela teria dito para eles, ou que eles não sabiam e tal, não sei o quê. Isso muda alguma coisa na perspectiva de um juiz, por exemplo, ou não? Muda. Muda. Na prática, não vai isentar. Entendi. Mas muda. Chega uma mulher, não digo 13 está muito longe, né? 13 está muito longe. Mas a moça tem 17 anos e meio, 17 anos e 10 meses. Disse que tinha de 20, eu acreditei. Aí você vê a foto, mulherão, hoje em dia na rede social, todo mundo se exibe com muita facilidade. Aí você olha aquilo, você acredita, né? Sim, tá sim. lá. Ninguém pede o RG para ninguém para transar, então realmente pode acontecer. É, Talvez não com 13, mas com 16, 17. Mas de um homem responsável se exige um cuidado maior, sabe? Em se tratando de menor, por exemplo, ainda que ela queira, ainda que ela provoque, eu tenho que entender o quê? Ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu estou envolvendo de alguma coisa, a minha situação de poder, a minha situação de famoso, está criando nela uma ilusão e eu estou permitindo que ela prossiga nessa ilusão. Por isso que não... o consentimento aí é relevante. Está errado mesmo, é pouca vergonha, não tem jeito. Agora, há casos em que, sim, é possível compreender e aceitar que haja esse erro do tipo, né? Que a pessoa seja enganada sobre um elemento do crime, a idade 17,5, 18. E, de novo, o Brasil entra num cenário caótico, né? Você faz, então tá bom. Então todos concordamos que uma criança de 13 anos não tem a capacidade e o discernimento de fazer isso. Mas mudar de sexo ela pode decidir. Para algumas pessoas ela pode decidir. Entendeu? Bom, é meio louco, né? Você falar. Qual é a capacidade que a pessoa tem ou não tem? Né? Responder crime com 16, não. Votar para presidente. Porra, peraí. Caraca. Vamos ser coerentes, né? Porque fica difícil, fica puxado. Que deve haver coerência. Porque fica puxado, né? Eu tenho acompanhado há algum tempo até porque eu sou vítima de boa parte dessa censura aí, eu tenho acompanhado essa questão toda e ouço muito uma frase: não podemos atacar as instituições. Ouço muito isso. Que isso é o que gera a censura, você não pode atacar a instituição, não pode colocar em dúvida, etc, etc. Eu não entendo muito bem isso. Eu queria a tua ajuda, como eu disse, para você me explicar, porque eu não entendo porra nenhuma de juridiquês. Então eu só vejo os caras e não consigo entender. O que é uma instituição? O que eu não posso atacar? Porque no mesma semana que eu vejo um monte de gente dizer que eu não posso atacar uma instituição, que eu não posso colocar em xeque, eu vejo o presidente da República dizer que ele foi preso injustamente, que é um ataque a uma instituição. Que a Dilma sofreu um golpe injustamente, é um ataque a uma instituição. E que a Polícia Federal está mentindo, que foi a armação do Moro, por exemplo, um caso de tentativa, que é um ataque à instituição. Depende de quem não ataca a instituição ou realmente não se pode atacar a instituição? Não, a pergunta traz a resposta, né?
Então, de fato, não é independente de onde vem o ataque. Ele pode acontecer ou não. De fato, uma coisa é você dizer, eu não concordo com a decisão tal. Uhum. Outra coisa é você falar, o tribunal qual está protegendo o lado errado, protegendo criminosos e tal. Eu tendo a concordar que não se deve macular a imagem, eu tenho que tomar até cuidado com palavras que, né, que a gente, hoje em dia, né, algumas palavras você não pode, mas macular acho que não tem problema não, né? Acho que não. Que outro dia alguém falava de neve, Ah, branco relaxa, como a que neve. ontem falaram que café é racismo. Eu falei, pô, É, pelo amor de Deus, hein? Tá demais, né? eu acho que esse racismo está na cabeça de quem está Eu também acho, porque, recepcionando. pô, não é possível que tu olhe para um café e pense É. isso. Mas, enfim, não se deve macular, eu concordo, não se deve macular a instituição. Senão você está estimulando que as pessoas tendam ou procurem viver numa anarquia. Então, é melhor cada um viver por si, Sim. fazer o que quer, porque não pode mais confiar na instituição presidente da República, por exemplo, porque sei lá, quase metade do país não gosta, não aprova. Não é assim. Né? Independente de qual tenha sido a minha opção, o meu voto e tudo mais, quem está no poder merece, pode exigir o meu respeito. Eu tenho que respeitar, eu tenho que me submeter. Viver em sociedade é isso. Nós não vamos agora partir o Brasil ao meio, né? Daqui para cima vai ser vermelho, daqui para baixo vai ser azul. Né? Nenhuma democracia faz isso. As grandes democracias, Estados Unidos é um exemplo, um país rachado também, aliás, com essas cores, vermelho e azul. Então, quem perdeu tem que se submeter. Mas é que lá eles não discutem o princípio básico deles, né? O cara pode ser de esquerda, de direita, democrata ou republicano. O princípio básico da liberdade de expressão, da liberdade econômica, do capitalismo, eles não entram nessa discussão. Isso Eles têm, isso não é uma coisa que mais eles, cultivado. eles não conflitam sobre isso. Eles conflitam sobre outras coisas, mas sobre isso eles não têm esse conflito. Né? Liberdade de expressão, hoje em dia é o tema, né, tem esse projeto que está sendo apreciado, é um tema muito delicado. O que você acha? Não, eu não posso achar. Eu não posso achar, porque para dizer que eu estou fazendo política, preparando minha campanha eleitoral, é um pulinho. Mas é um tema muito delicado e, sim, eu defendi isso outro dia na rede social e algumas pessoas até me apoiam, disseram que não. Liberdade de expressão é um direito absoluto. Eu não confio em direitos absolutos. Você pode me dizer, a vida é um direito absoluto. Depende. Por quê? A vida, se a vida for... se você estiver tentando me matar, por exemplo, se um ladrão, um criminoso está tentando matar uma pessoa, você pode legitimamente se defender e eventualmente tirar a vida daquela pessoa. Então, o direito à vida do criminoso foi relativizado nessa situação. Então, liberdade de expressão, como direito à intimidade, eles podem ser relativizados. A gente aprende no início da faculdade de Direito a ideia que o seu direito ele vale até o momento em que começa a valer o direito do outro. Você não pode, a pretexto de exercer ilimitadamente o seu direito, sufocar o direito do seu vizinho. Então, a vida em sociedade depende dessa harmonia. É uma coisa que algumas pessoas, talvez no calor da emoção, não entendem. Eu até mencionava uma decisão da semana passada que foi até revogada, foi até mudada, com relação ao Telegram, que o Telegram deixou de prestar informações e por isso teria sofrido uma medida coercitiva, suspensão da atividade e tal. E eu nem questionei, eu não questionei se a decisão estava certa ou errada. Eu só disse que quando essas plataformas descumprem a LGPD, abre-se essa possibilidade, multa, suspensão de atividade, que com o tempo tende-se a adequar, tende-se a resolver. Mas é uma possibilidade prevista em lei, na legislação. Se é proporcional ou não, aí cada caso vai ser decidido. Mas isso gera uma confusão, as pessoas estão tão apaixonadas que não discutem o assunto principal. Elas veem que lado defende o que e toma. Então, se você entende que pode ser relativizado, então você admite a censura. Mas eu não estou falando isso. Né? Eu não estou falando isso. Você pode concordar com uma parte e outra parte não do projeto. Agora, desde o ano passado, esse tema, liberdade de expressão, censura, isso está sendo muito discutido, mas é um tema realmente que eu
pelo menos enquanto juiz da ativa, eu tenho que ter muito cuidado, eu não posso... O que eu acho louco é que para mim já existe uma lei, né? Ou seja, se eu for lá na internet e falar uma besteira, você me processa e ganha processo de mim. Ou seja, por que eu preciso criar outra? Eu já tenho essa lei. O que vai mudar? Só que lá tem um parágrafozinho lá que dá dinheiro para jornalista, né? Aí é fácil comprar o pessoal, né? Aí talvez... É você que está falando. Sou eu. Tudo eu. Pode me xingar, pode me cancelar. Difícil. Eu ia te perguntar, Matheus, eu tô esquecendo alguma coisa muito importante para mim? Você que é advogado, não sabe? Tô, Rodrigo. Maurício, você que é bom nisso. Maurício tá nem lá. Olha lá. Vou descansar. Largou a gente, foi embora. É um canalha. Não, tinha mais coisa para perguntar. Né? Tem mais coisa para perguntar. Se eu puder responder... Esse processo se prendeu o Ike, o Temer e o Cabral. Foi você, né? Não, é que eu não gosto da forma como é colocado, né? Eu prendi fulano, esse cara. Você era o juiz do juiz do caso. Do caso e tal. Nesse momento, especificamente desses casos, porque aí você está lidando com um presidente, você está lidando com um governador, é muito graúdo, né? É gente muito grande. Quando você prende, ou quando o teu processo chega à conclusão lá de que o Ike tem problema, você participa da Lava Jato e vê toda a bagunça que o Brasil, porque você viu, mesmo que você não julgou, você viu, você teve acesso. E aí você assiste tudo isso, você vê isso em escalas desde o governo, você vê isso dentro de empresas, você vê isso na presidência, você vê isso na política. Isso é uma pergunta muito pessoal, tá? Não é o juiz. Por que eu tenho que acreditar que o Brasil tem alguma possibilidade ainda? De dar certo? Lembra que eu te falei no início, quando você falou da minha experiência nos Estados Unidos? Eu voltei de lá, eu vi uma instituição funcionando bem, gostei do que vi. Eu lembro uma pergunta que eu estive no Departamento de Justiça, eu perguntei sobre integridade. Aliás, o Departamento de Integridade. Eu falava com eles, mas como é que funciona a obtenção de informações, por exemplo, no governo que está em governo atual, né? Tem alguma preocupação, algum nome-toque, alguma sensibilidade, informações sensíveis? E a expressão do entrevistado ali naquele momento foi muito, muito convincente. Não, aqui a gente presta informações e eles têm que dar. E nada do que está aqui sai. Então, uma coisa que para mim, na nossa realidade, não seria... Eu estou falando de antes da Lava Jato, tá? Estou falando porque isso é 2015, né? Uma coisa que para mim seria assim, uma preocupação, o governo se auto-investigando, que antes da Lava Jato era uma coisa difícil de ver aqui, lá é uma coisa assim, mas isso é o normal, isso é o que acontece aqui, não é uma preocupação que a gente tem. Eu vim de lá acreditando nisso, sabe? Então, hoje eu acredito, é difícil, o momento é de muita discussão, e há discussões que estão tirando a gente do foco, eu acho, porque, de repente, a gente começa a discutir muito crime de opinião e os crimes de corrupção, eles deixaram de existir? Eu não sei. Eu não estou afirmando, mas... a capivara. O crime de opinião, de repente, ficou... esse assunto da capivara, que eu soube por alto, será que isso realmente é digno, merece as páginas dos jornais? Então, a gente não deve perder o foco no que realmente interessa. É a impressão que eu tenho. Entendeu? O problema é que uma coisa interessa ao Brasil, outra política e outra a imprensa. E quem escolhe o que vai para cá é a imprensa. Esse é o problema. Mas eu acredito. A gente não pode deixar de acreditar, não. Como eu disse, perdi a referência da luta de boxe. Eu perdi a esperança. Talvez seja um momento de aguentar o tranco, mas... Mas quando você vê tudo aquilo ali na sua frente, nos processos e tal, até aquilo que você não pode, evidentemente não foi exposto, é muito pior do que você imaginava? É assustador. E eu te dou um exemplo. A cara de pau ou o crime? A cara de pau. A cara de pau. O criminoso não tem vergonha. O criminoso é cara de pau. Eu me lembro de uma instituição em que foi descoberto o crime, a investigação, afastou-se toda a direção. Aí colocaram uma nova direção. Daqui a alguns meses surgiu outra operação idêntica. Só que quem estava fazendo eram os novos diretores. Quer dizer, o pessoal sabia que o anterior, o antecessor, estava preso, ou ainda que tivesse sido já solto, tinha sido afastado, preso, estava respondendo por aqueles crimes. E a equipe que sucede faz a mesma coisa.
Isso é de assustar. Porque aí você pensa, será que eu estou enxugando gelo? E o Bom, crime no Brasil compensa? eu não posso falar isso. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu sei que tem um ministro que respondeu isso no exterior. Ele falou o quê? Eu não Ah, o posso. Gilmar Mendes falou Eu, que compensa. eu não falo. Eu não acho que não deve compensar. Por quê? Porque eu não, compensa, para mim, depende muito dos valores da pessoa. Os meus valores não importam só dinheiro. Se o seu valor for só dinheiro, aí talvez compense. Mas para mim, a honra vale muito. Aliás, é exatamente o que estão querendo fazer, me atingindo a minha honra e tudo mais, sabe? Que não tem negócio de erro, que nada errado, e ficam tentando inventar assunto para manchar a minha honra, a minha reputação. Até agora não conseguiram. Acho difícil conseguir. Pelo simples fato de que eu estou aqui, estou de cara limpa. Eu não tenho instituição me protegendo. Ninguém está me protegendo. Quem me protege é a verdade. Mas, enfim, para mim, o crime compensar seria a pessoa manter a sua honra e ter algum benefício financeiro, o que é impossível. Para mim não é possível. Você pode ter aí um criminoso, ainda que esteja fora das barras da justiça, pode ter conquistado algum cargo, pode ter reassumido uma posição numa empresa, pode estar ganhando muito bem, mas honrado dificilmente ele será. Sabe uma coisa que me quebra a cabeça, que aí é muito pessoal e tal, mas eu tenho uma boa família, eu tenho bons valores e tal, mas uma coisa que me ferra a cabeça, eu tava falando isso outro dia pra um compadre meu que trabalha com política, e ele tá vivendo uma vida normal, de classe média como todo mundo tal, trabalha pra ganhar o dele, não pode parar de trabalhar, tem filhos pra sustentar e tal, pagando escola caríssima, aquela coisa, né? E eu falei pra ele, eu falei, cara, mas assim, é isso pro resto da vida, porque não tem muito no Brasil como você, né? Empreender no Brasil é difícil, porra, é isso, irmão, nós vamos ter que viver isso o resto da vida e tal. Agora, eu falei, pelo amor de Deus, você trabalha com política, não vá, pelo amor de Deus, né? Ele falou, cara, passa na minha frente todo dia. E aí a gente comentou isso, falou, cara, eu não consigo entender como é que um cara, e você já lidou com vários desses, né? Como é que um cara, por dinheiro, ou pelo que for, como é que o cara consegue achar aceitável a possibilidade do filho dele ver ele sair de camburão? Como é que tu faz isso, irmão? Como é que você vive com isso? Porque assim, não tem nenhum dinheiro no mundo que possa ser suficiente para pagar você não poder olhar no olho dos seus filhos. Ou teus filhos passarem vergonha pro resto da vida, porque o pai deles é um bandido. E tem gente que se submete a isso numa tranquilidade, bota uma tornozeleira e foda-se. Eu falo, meu, que tipo de psicopata é esse, cara? Ô, Rica, um corrupto, ele se vende por dinheiro. Uhum. Se ele se vende por dinheiro, ele não tem valor em si próprio. Ele é um produto vendável. Uhum. Né? Então, para ele, o que importa é o dinheiro. Ele não tem honra. Ele é eu vou dizer um ator que eu vou comprometer a classe artística, Sim, claro. mas ele é um farsante. Ele é uma figura. Ele é um boneco. Ele não é aquilo. Dentro dele, ele é uma pessoa, imagino, deve ser uma pessoa muito triste. Eu conversei com vários que choravam. Choravam. É isso que eu ia te perguntar. Da hora bate essa... Vários choravam, pedindo perdão à família. A família. Rapaz, eu vi muito isso. Pedindo perdão à família. Que a família não filho, sabia, né? mulher. Não sei se sabia, mas, enfim, pedindo perdão, principalmente aos filhos. Vários episódios. E, às vezes, o sujeito estava preso. Eu, normalmente, em muitos casos, deixava depois de um momento da família, uns 5 minutos ali, para que eles pudessem se abraçar, fora do ambiente de penitenciária. Sim. Então, isso foi muito comum. Teve um deles, inclusive, conheceu um ex-governador, ele conheceu o neto, o primeiro ou o segundo, conheceu o neto dele no meu gabinete. Eu cedi o meu gabinete, eu não estou falando da sala de audiência. Tem a sala de audiência e tem o gabinete. Eu cedi o meu gabinete para reunir a família. A mãe, o pai, que aliás tinha suspeito que o pai está bem doentinho, o pai desse ex-governador. A mãe, o pai, o neto, o filho, inclusive falando mal de mim em rede social. Ele poder conhecer e eu o neto. cedi o meu gabinete para que eles não... a defesa pediu porque para uma questão humanitária, para o pai não ter que ir lá em Bangu. Então, eu cedi o meu gabinete para eles se encontrarem, ter uma reunião de família ali, 10, 15 minutos. E depois... Mas você acha que eles se arrependem de verdade? Eles não têm o direito de se arrepender, porque quando a pessoa não tem... Aí vou falando
do corrupto de um modo geral. Não estou falando dessa Sim, sim, pessoa sim. e tal. Se a pessoa se vende por dinheiro, ela não tem valor próprio, ela não tem valor em si mesma. E ela sabe que ela não tem valor, que ela é uma fraude. Ela sabe disso, ela vive isso. Eu sou uma fraude. Então ela tem duas opções. Ou ela bota a máscara e sai pela rua andando como se nada tivesse acontecido, e é o que você vê no restaurante, como você disse, do teu lado, ou se afunda numa depressão, vai para uma caverna, e isso não está no jogo deles. Então, eles sabem que não tem valor, não tem a questão de arrependimento. Ou ele mente para si mesmo, continua mentindo para si mesmo, para todo mundo, ou ele não vive. Ou seja, ele não tem opção. Então ele vai fazer esse personagem de cinema que é... Você vê, é impressionante, chega a ser... Como cidadão, eu me sinto enojado, às vezes, de ver um ou outro andando por aí, falando com autoridade, às vezes, né? E... É humilhante, né? Eu me sinto assim, eu me como sinto- cidadão revoltado. Eu me sinto humilhado. No dia da eleição, esse ano aqui, no dia da eleição presidencial, toda a política do Brasil, evidentemente, estava focada nisso, né, no segundo turno e tal, e eu não estava no Brasil nesse dia, eu estava nos Estados Unidos. Só que eu estava chegando no aeroporto no dia da eleição. Não, desculpa, eu estava saindo do aeroporto, eu estava entrando no aeroporto para sair dos Estados Unidos para ir para outro estado americano. E quando eu entrei no aeroporto de Miami, brasileirada toda, os corruptos adoram, né? Cara, tinham 2, 3 políticos com a família, embarcando de primeira classe numa tranquilidade. Eu falei, puta que pariu, couro comendo no Brasil, todo mundo se matando por causa de política, todo mundo. E um deles eu tinha até entrevistado aqui. Eu falei... Você foi nessa cadeira aqui, não? Não, ainda no outro estúdio. Eu olhei e falei, caraca, meu irmão. E foda-se, né? Foda-se. Vou passar férias e tal. Eles têm Eu nem cumprimentei, que eu falei, pô, não quero nem que ele lembre de mim. Tem uma capacidade de vestir essa carapuça. É louco isso, É né? muito fácil, né? É impressionante. Sejam eles quem forem, né? O dia que eu me aposentar, eu tenho muita história, amigo. Tem muita Você vai ser história. aqueles caras que vai morar em Miami, escrever um livro e foda-se. Quem sabe? Mas tem muita história. Tem muita história. Muita história. Última. Você tem 2 filhos? 2 filhos. Quantos anos eles têm? 22, 20. E se um dos seus filhos perguntasse pra você assim, pai, eu tenho a oportunidade de morar fora e estudar fora, o que você falaria pra ele? Conhecendo o Brasil como você conhece. Vai, eu gostar. Não, independente do Brasil. Meus filhos moraram com a gente. Nós moramos 6 meses na Suíça, em Genebra. Quando eu fiz um mestrado em Direitos Humanos. Chique. Justiça e Direitos Humanos. Isso. Aí eu passei 6 meses lá em Genebra, ali fazendo um estágio na ONU. E levei meus filhos. Eram menorzinhos, ficamos lá, eu, minha esposa e meus meninos lá. Então, estudaram francês lá, depois para Washington eles foram também com a gente, ficaram lá mais 4, 5 meses. Então, eles fizeram esses intercâmbios com a gente, entendeu? Eu gostaria de mandar, não porque não confio no Brasil, porque eu acho que a gente quer sempre o melhor para o filho, eu acho que podem conseguir uma educação melhor lá. Ou pelo menos mais abalizada, um título que pesa mais. Mas eles não querem, são bem próximos, então quer ficar com a gente lá, então Suíça tá bom, não é um eu gosto saco? disso. Oi? A Suíça não é um saco? Não, eu adorei. Mas não acontece nada na Suíça. Todo mundo que eu conheço que mora lá, que foi pra lá, fala, gente, olha só, não tem problema no lugar. Não, tem problema. O problema para quem é brasileiro é o tal do ônibus que chega no minuto certinho, né? Isso não existe. Eu lembro, rapaz, eu lembro que... Ele recusa subir no ônibus e chega no horário. Não, eu sofri isso e chega a ser um sofrimento. Eu lembro que o meu filho mais novo tinha 8 anos, eu acho. E eu trabalhava na sede da ONU, o nosso apartamento era 1 quilômetro de distância, mas eu pegava o ônibus, era toda hora, ar-condicionado, eu ia de terno, então eu pegava o ônibus. Aí eu lembro que eu esqueci nesse dia, eu levava um lanchinho, um bolinho, um mufflezinho, para eu tomar um café lá no trabalho. E nesse dia eu esqueci de pegar o café. Aí meu filho pegou, pai, o seu bolinho. E eu estava dentro do ônibus, o ônibus fechou. Eu falei, motorista, um minuto, nada. Não tem Fechou. conversa. Vamos embora, e meu filho ficou. E foi até uma situação curiosa, que ele pegou um patinete, ele voltou no apartamento, pegou um patinete, foi na rodinha, andou 1 quilômetro, aí chegou lá na praça, ele não sabia qual prédio que eu estava, tá? Ligou no celular, que bom que já tinha essa facilidade. Pai, onde é que você está aqui? Eu trouxe o seu bolinho. Falei, meu filho, não precisava, desci, fui lá, peguei o bolinho e tal. Mas realmente o ônibus lá o negócio é absurdo. Não, se tudo você lá, atrasar dizem que é chato. 1 segundo, você perdeu o ônibus. Dizem que o negócio é chato. Não Não é chato, acontece não. nada. Eu gostei né? muito.
Não, deve ser maravilhoso nesse Eu sentido, mas gostei, eu gostei. é gostei uma muito. coisa assim, eu preciso de um pouco de Miami, sabe assim? Eu Tem que entendo. ter um pouco de caos na minha frente, pelo menos um pouco, senão eu vou me sentir Meio morto. Brasil, meio Suíça. É, né? entendeu? É. Tipo um Miami, Orlando, assim, É. pô, pra mim tá ótimo. Agora, meter uma Suíça, uma Noruega na minha cara aqui, eu não tenho condição nenhuma. O Thiago tava aqui, o filho do Zico, falou assim, não, o Japão, pô, não consigo. É muito organizado. Muito certinho, Não certinho dá. demais, fica sem graça. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso deixar o meu celular na mesa e ter medo. Porque senão, como é que vai fazer? Se você deixar o celular na mesa no Japão, quando você voltar, o cara formatou pra você e te falou que tava com defeito. Já atualizei o seu iOS. Então, dizer seu iOS aqui, fica tranquilo. Que loucura. maravilha. Bretas, muito obrigado Amigo, por um ter prazer. dado essa Eu que oportunidade agradeço aqui o convite. a confiança de ter falado aqui. Bruninha, minha advogada querida que agilizou tudo pra mim. Doutora Bruna. Coitada da Bruninha, só toma porrada. Ó, canequinha pra você não esquecer que veio aqui. Opa, obrigado. Vou esquecer, não. Bruna, o que é mais difícil? Trazer o Bretas aqui ou me defender? Trazer o Bretas aqui, foi isso que você falou, né? Pô, valoriza aí, valoriza o negócio. Gente, um grande abraço pra vocês. Obrigado. Se inscreve no canal, segue nas redes sociais. Que mais, Rodrigo? Antes que eu me esqueça. Deixa o like, vira membro do canal. Que mais? Qual que é o teu Instagram? @Calvoso. @Calvoso, com 2 Es. 2 vezes. Com 2 Es. Mande nudes pro Rodrigo Calvoso nos direct do Ok, Instagram dele, tá? Um grande abraço, tchau. obrigado.